Salve, salve, família vascaína! No momento que eu estou gravando esse vídeo, 3h50 da tarde, boa tarde, uma excelente segunda-feira, um dia abençoado para todos nós. Eu não sei, né, se tá chovendo assim em outros estados, mas aqui no Rio tá chovendo muito e tem muita gente passando por dificuldades, né? Alagamento e tudo mais. Inclusive hoje aqui no meu celular, isso não é de acontecer, apareceu aqui um aviso do nada. Tomar cuidado, chuvas fortes e tudo mais. Então pedir para Deus abençoar a vida de todo mundo, porque é uma barra, é muito difícil, né? Perder seus bens, móveis e tudo mais. Casas sendo alagadas. Teve um amigo meu falando sobre isso, que é aqui de Belfor Roxo, a galera de Nova Iguaçu. Então, cuidado, família, cuidado, que Deus possa abençoar, né? Porque bens materiais a gente corre atrás. Eu sei que é difícil, é uma barra, poxa, imagino, mas né, tem que tomar cuidado, que a gente tem que estar bem para correr atrás disso aí, então que Deus possa abençoar também essa situação. Inclusive aqui estava chovendo muito, muito mesmo, mas né, graças a Deus não aconteceu nada. Só tô sem internet nesse momento, né? Sem internet, vou ver se eu consigo postar esse vídeo lá no meu pai, na minha mãe. Daqui a pouco eu vou entrar em contato aqui com eles para ver se tem internet lá. Mas é isso, família. Vamos seguir aqui a nossa resenha, pra gente falar um pouco do nosso Vascão. Diniz demitido. E agora a gente vai ver nessa questão aí da urucubaca, quando a gente fala aqui que não é possível, o que acontece com o Vasco é uma coisa espiritual, porque se você parar para pensar, os últimos trabalhos do Diniz sai, o time tem uma mudança considerável. Positiva, é claro. Flucê saiu, Mano organizou, teve melhores resultados e no final conquistou o objetivo. Diniz sai do Cruzeiro, chega Leonardo Jardim, o que acontece? Cruzeiro briga por Copa do Brasil e briga também pelo Campeonato Brasileiro, né, fechando a competição na terceira colocação. Então, vamos ver. Ah, Thiago, mas o elenco isso, o elenco aquilo, família. Cara, eu vejo que ser comentarista de futebol é muito fácil, porque o Flucê brigou para não cair em 24. Em 25, beleza, né? Teve toda aquela situação de Copa e tudo mais, mas quando enfrentou a gente na Copa do Brasil, a gente mostrou mesmo nível, o Vasco foi melhor nos dois confrontos. Por exemplo, o Vasco conseguiu competir muito bem, né, contra o Cruzeiro, jogando aqui em São Januário. Então é aquilo que eu falei no nosso vídeo de mais cedo, né? Não adianta o Thiagão, ou quem concorda aqui com o Thiagão, quem discorda, né, faz parte também. Quem, no caso, concorda com o Zinho, que esse time do Vasco é um time para brigar para não cair. Eu não concordo com isso. Mas não adianta, né, a gente ficar aqui, né, igual um palhaço, a todo vídeo falando que esse time, poxa, tem como competir, tem como trazer uma certa tranquilidade no Campeonato Brasileiro e sonhar com as Copas. E os resultados é uma merda. Então os jogadores também precisam ser responsabilizados, e a gente vai trocar uma ideia nesse vídeo aqui sobre a saída do Diniz e mais alguns nomes, né? Rafael Guanais, Renato Gaúcho, Gadiardo, né? São mais nomes que estão surgindo aí nesse momento. E para me ajudar aqui nessa resenha, família, eu separei aqui o Rizek, falando que entrou em contato com pessoas próximas do Diniz, e o Diniz dizendo que ele sai do Vasco, deixando o Vasco muito melhor do que quando ele chegou. Felipe Melo também falando da saída, e eu achei interessante porque o Felipe Melo é parceiro do Diniz, mas concordou com a demissão, e aí dá até uma catucada no Verrete pra gente trocar uma ideia sobre isso. Zé Elias também falando do ambiente do Vasco, e o Pedrosa falando sobre a busca do Vasco pelo seu novo treinador. Beleza? Antes, deixa o like, comenta, hype o vídeo para fortalecer o nosso trabalho. Família, prefiro passar esses cortes, depois a gente volta aqui trocando uma ideia e pontuando cada coisa. Liga só. Então, o Diniz, eu não consegui falar pessoalmente com ele, mas a informação que eu tenho é de que o Diniz acha que entrega um Vasco melhor do que aquele que ele pegou quando assumiu o time. Com essa visão especificamente eu vou concordar. Porque apesar dos números serem horríveis, talvez até piores que os do Carille, eu não fiz, confesso, essa conta, mas pelo menos com o Diniz, o Vasco em algum momento teve esperança ano passado. Conseguiu chegar à final da Copa do Brasil, não chegava numa competição nacional desde 2011. E o trabalho dele no ano passado pelo menos deu esperança. O Vasco, de um jeito de jogar muito louco, muito exposto, né? É muito ruim um time que marca 73 gols e leva 72, é muito exposto. A campanha no Brasileiro foi medíocre, inclusive, aquela reta final o Vasco foi definhando, escapou por pouco do rebaixamento, mas no meio de um cenário muito ruim, pelo menos ele trouxe uma esperança. O torcedor do Vasco tocou ali a taça, esteve perto de uma conquista nacional, e muito em função do trabalho dele. O Rayan, eu tenho certeza no que eu vou falar. O Rayan é muito bom jogador, não é o Diniz que fez o Rayan, mas o Rayan estava adormecido lá nos trabalhos do Vasco. O Diniz fez esse talento aflorar e o Vasco conseguiu vender o Rayan para o futebol europeu. E perdendo o Rayan, a qualidade desaba no elenco. Por mais que o Vasco traga volume, a qualidade desaba.
E esse ano, o que a gente está assistindo no Vasco, ou assistiu, é algo muito comum aos trabalhos do Diniz. Há um esgotamento. Então, assim, a apuração do outro lado, né, é de que não tinha mais clima mesmo. Por mais que o Pedrinho ame, adore o Diniz, até o Pedrinho concluiu que não tinha mais ambiente, clima para uma reviravolta. Não. Foi justa a demissão? Eu acho que a demissão é justa. Eu acho que a demissão é justa porque existem momentos que... Eu sou muito fã do Diniz, né? Sou muito fã do Diniz, mas acho que chega um momento que precisa de uma separação, de fato. Eu sou muito contra isso, né? Mas existe um momento que existe... Não tem como. E o Vasco já não esse Vasco nem competir. O jogo de hoje contra o Fluminense foi melhor e o Fluminense não... O Vasco estava sem ideias até mesmo quando tinha um jogador a mais. O Vasco chegava e ficava botando bola na área. O Fluminense se defendeu até com ao meu ponto de vista. O Fábio não trabalhou, pô. Não trabalhou com uma certa facilidade. Depois da expulsão. A expulsão foi aos 19, o Bernal foi expulso aos 19 do segundo tempo. O Fábio não sujou o uniforme. Exatamente. O Fluminense se defendeu bem e ainda teve a oportunidade de fazer gol. Então, assim, eu acho de verdade que era o momento. Era o momento. Você sabe de algo, Felipe? Muitas vezes o treinador cai porque fica sem ambiente, sem clima. Os resultados falam por si, são muito ruins, né? Você acha que isso aconteceu no Vasco? Ou seja, ele ficou sem clima também com o elenco? Bom, eu penso que com a saída de alguns líderes, sem dúvida... você vai perdendo a equipe, né? Vai perdendo o elenco, né? As coisas que aconteceram, isso é um achômetro meu, né? De fato. O Diniz é um cara que eu até vejo uma melhora muito grande dos outros clubes que ele passou, de repente brigar com o jogador, tá passando os anos e a tendência é que ele melhore e entenda que existem certos erros que não podem ser cometidos, é normal do ser humano melhorar. Agora, o que aconteceu com o Nuno, o que aconteceu com o próprio... Na época com o Jardim também, se não me engano foi o jogo contra o Bahia, que ele acabou empurrando os jogadores na hora que teve uma confusão. Isso acaba fazendo com que alguns atletas acabam se afastando um pouco. Então, sem dúvida, com a saída do próprio Verratti, do Felipe Coutinho, eu acho que deve ter ficado um clima um pouco distante, digamos assim, né? Ele deve ter ficado um pouco distante dos jogadores. É o que eu penso. Agora, é bem complicado, assim, meu modo de pensar, um Verratti da vida, que passou pelo Vasco e... Não é que ganhou um monte de título pra estar aí curtindo foto, sabe, de demissão de Diniz, sabe? Pelo contrário, é um cara que foi pro Cerro Porteño. O cara que foi pro Cerro Porteño, sabe assim, não é um camarada como, por exemplo, o Felipe Coutinho, que é um gigante de futebol, já ganhou tantos títulos. O Verratti, acho que nem título tem na carreira. Cara, assim, mesmo se tivesse ganhado, né? É feio. Exatamente, não é... Não importa quem você foi na história. Você falou uma coisa que é mais pura verdade, ô Losetti. Assim, depois que ele saiu, o Vasco começou a jogar melhor. Sabe? E o Diniz tem uma coisa que eu acho muito importante, é a sinceridade dele. Ele deve ter falado com o Verratti, olha, não vou te usar, cara. Sabe assim? Porque tem muito, você sabe, né? Tem muito treinador que a gente chama de vaselina. Aí o cara, não, vou te colocar... Comigo aconteceu, o Mano fez comigo. Aquela vaga ali é sua, hein? Nunca joguei. Aquela vaga ali é sua, nunca joguei. Eu tô te falando, não é normal, você não se sente bem não tô dizendo que isso aconteça em todos os treinamentos, mas a forma, como eu já falei, a forma muitas vezes da cobrança do Fernando Diniz no dia a dia, acaba de certa forma pesando um pouco. Entendeu? Acaba te deixando o ambiente, não é um ambiente legal. Você não vai todo dia treinar para ser xingado, para ser cobrado de uma forma ríspida, sabendo que é um treinamento. Não que não deva ter isso no futebol, que eu acho que tem. Mas existem formas de muitas vezes você cobrar. Uma vez ou outra, você mandar tomar um suco de caju, beleza, faz parte, mas não sempre. Você precisa saber, você precisa entender que você hoje está fazendo uma gestão de um elenco que é diferente do passado, é diferente dos anos 90, que nos anos 90 você escutava isso direto e, pô, vambora. E você retrucava também, o treinador te xingava, você xingava o treinador, saía na porrada com o treinador, era natural isso. Agora, nós estamos em 2026. É diferente. Não dá mais para você ser diário esse tipo de tratamento, porque uma hora cansa e uma hora você vai ver isso no jogo. Porque eu vou ficar inseguro, porque se eu errar, a torcida vai me xingar, eu vou olhar pro banco, o treinador também vai me xingar. Não, e aí o jogador... sai o principal informação sobre técnico? Sempre, informação sempre, Pedroso, com você. Vamos lá. O Vasco vai se reunir nessa tarde para poder definir os alvos para serem os novos técnicos do Vasco da Gama. O trabalho da diretoria nesse momento está sendo mapear modelos de jogo, para dentro desses modelos de jogo fazer uma lista menor e com essa lista menor encontrar um técnico que consiga potencializar o modelo de trabalho do Fernando Diniz. Essa é a ideia da diretoria hoje, ou seja, não vai contratar o técnico retranqueiro, não vai contratar o técnico apenas reativo, vai tentar encontrar o técnico, de acordo com as características do elenco, que possa montar um time que potencialize e melhore o sistema defensivo, mas potencialize o estilo de jogo do Fernando Diniz, que não necessariamente é a toqueira e tudo mais, mas um time composto, um time que propõe. Essa é a primeira informação. Aí a gente pode pensar em alguns nomes assim, óbvios, tá? Óbvios, que eu sei que agradam a diretoria. Arthur Jorge agrada, Galhardo agrada, Renato Gaúcho agrada, porque o Vasco já tentou contratar o Renato Gaúcho antes do Fernando Diniz no ano passado e o Renato não quis. Não tem tanto esse jogo propositivo, né? Exato, mas é um cara que
tem o toque de bola, gosta de ter a bola, Enfim, eu acho que são esses nomes a princípio. De resto, do que eu posso garantir pra torcida do Vasco é que não tem nenhum nome em negociação. O Vasco não abriu conversa com nenhum técnico, até por respeito ao Diniz. A decisão que foi tomada ontem, cara, foi uma decisão ali na hora mesmo. Não foi uma decisão pensada. Não é que o Pedrinho foi pro Newton Santos com a intenção de demitir o Diniz. Foi uma coisa do campo. Cara, tudo que aconteceu, o retrospecto, olha pro campo, o time não oferece nada, eu preciso demitir esse cara. Então foi isso. Você acha, Pedrosa, que o Guanais pode ser um nome que... A chance é muito pequena do Vasco contratar um técnico empregado e com um projeto como tá o Rafael Guanais. Ele acabou... O Galhardo não tá empregado? Tá, né? Tá empregado, mas tá quase caindo. Tá aí. Família, hoje no vídeo de mais cedo, eu comentei assim, foi a demissão mais justa dos últimos anos. Por quê? Porque eu acredito que nenhum outro treinador teve um elenco tão qualificado quanto o Fernando Diniz, tá? Nem o Fábio Carille, que quando chegou no início do ano, ele não tinha ali as peças, né? Tanto que o início da temporada, o Vasco faz ali o quadrado, o quarteto mágico, né? Jair, Tietê, Paulinho e Coutinho, no ataque Verratti e Teixeira. O Vasco começa a temporada de 2025 assim. E aí depois foi chegando o Nuno, o Lloyd não vingou, o Garré, Ryan tava na seleção. E depois o Vasco conseguiu melhorar, né, na segunda janela, Cuesta, Robert Renan, próprio Thiago Mendes que chegou a somar, Andrés Gomes, não dá pra negar. Então foi o melhor elenco do Vasco dos últimos anos. E nesse ano o Vasco qualificou um pouco mais, mesmo perdendo principalmente o Ryan. Então foi a demissão mais justa, na minha modesta opinião. Porque a gente pode citar a melhora em outros momentos. Mas se você falar, Ramon Dias, quando foi demitido ali, cara, o time era muito fraco. Tanto que o Payet, eu acho que ficou revoltado com isso, porque a promessa que provavelmente o Paulo Brax fez foi o seguinte: Payet, a gente precisa de você, um camisa 10, tua personalidade, teu talento, ajuda a gente a sair dessa situação aqui, que em 24 o Vasco vai chegar forte, a gente vai contratar, e não chegou ninguém, um time pavoroso, né, pavoroso, horroroso. Mas o Paiva conseguiu ali bons resultados, e a gente teve um ano tranquilo. A demissão do Paiva, eu sempre debati aqui. Inclusive, discuti, acho que ele me mandou tomar, eu mandei tomar. Eu falei, cara, vocês querem cobrar o quê do Paiva? Time horroroso. Emerson Rodrigues, Jean Davi, que foram os reforços do Paiva na segunda janela. E ele foi demitido. Carille, tô pontuando aqui com vocês. Então, a demissão mais justa. Em relação a essa visão do Diniz, eu discordo, tá? Eu acho que o grande trabalho do senhor Fernando Diniz no Vasco se chama Ryan. Isso não dá pra negar. Ryan, somente Ryan. Porque isso eu não vou aqui ser covarde. Eu era um dos torcedores que brincava aqui com vocês que minha relação com o Ryan era de um torcedor bipolar, que ora criticava, vende, não vai vingar. Ora, caramba, esse moleque tem talento, ele pode jogar de 9, ele pode fazer isso, ele chuta forte. E o Diniz consolidou, claro, com todo o mérito do Ryan, e o Ryan virou essa potência que a gente está vendo aí hoje. Além disso, família, acho que foi um profissional, junto com o Pedrinho, importante nas renovações, na permanência do Ryan, porque o nosso olhar é sempre para o Vasco, o olhar do torcedor. Mas a gente precisa entender que tem um staff, tem os empresários, tem um jogador. Então, se essa mudança, essa chegada talvez do Diniz, o Ryan de repente teria essa dificuldade de olhar o staff, aqui não é o lugar ideal, né? Esse treinador joga de uma maneira reativa, não vai te potencializar, vamos buscar outros caminhos. Então, o grande trabalho do Diniz é o Ryan, no Vasco. É isso. O Vasco, dentro do possível, teve uma boa venda, né? A gente tem aí cláusulas que a gente não tinha conhecimento. Esse é o grande trabalho. Fora isso, Diniz, eu tenho que discordar com você, porque a final da Copa do Brasil, chegar na final, justiça, vamos ser justos, Léo Jardim. Léo Jardim. O Vasco passou em várias fases nas penalidades. Inclusive, Vasco Operário, dentro de casa, o Vasco do Fernando Diniz não teve a competência de vencer o Operário. A gente passou nos pênaltis. Léo Jardim ficou a um pênalti, o Vasco ficou a um pênalti de ser eliminado da competição. Quem pegou? Léo Jardim. Depois pegou de novo. Outro pênalti. Então, Léo Jardim é o grande nome da Copa do Brasil. Não é o Diniz. O grande trabalho do Diniz na Copa do Brasil foi até ele perdendo o jogo. Mas realmente o Vasco mostrou uma personalidade naquele jogo contra o Fluminense. Não se escondeu, não ficou com o bumbum lá atrás, atacou, criou as melhores chances, mas perdeu. Que é muito do que acontece nos trabalhos do Fernando Diniz. Então, Diniz, segue a sua vida. Você não deixou nada numa questão de confiança, um grande trabalho. Ah, sim, na questão dos reforços também, a gente pode colocar que ele ajudou. Muitos jogadores comentando, né, que o Diniz teve papel importante, mas se limita a isso. Não trate o Vasco como um grande trabalho, porque não foi. Não dá pra normalizar os resultados. Foram horríveis. Horríveis. Agora, se até o parceiro
do Diniz, o Felipe Melo, concorda com a demissão, então, né, a gente não tem muito o que falar, né? Eu tenho aqui essa informação, deixa eu ver aqui, família, tá na tela para vocês, ó, que o Pedrinho foi convencido a demitir Fernando Diniz após a derrota para o Fluminense. Pedrosa estava falando sobre isso na Cazé TV, que a ideia não era a demissão, não era demitir. Só que depois ali do jogo, Pedrosa falou que foi no momento, na hora, falou assim, cara, não vai sair mais nada. Esse time aqui não consegue evoluir, mesmo com o Flucê, com um jogador a menos, o Vasco não chutou no gol. Se fosse para definir ali um time que estava mais próximo de marcar o gol, o segundo gol, no caso, seria o Flucê, que teve até um bate-rebate lá. O Vasco não fez nada. Absolutamente nada. Eu gravei um vídeo aqui de pós-jogo, que dei mole, era até pra postar, né? Só que eu apaguei o vídeo porque o Diniz foi demitido e o meu vídeo foi direcionado falando com o Pedrinho. Eu te defendo, eu faço isso, eu faço aquilo, mas não dá, irmão. Não dá, hoje não dá mais, porque fiquei ali gritando, berrando. Cara, eu acho que eu tive um desgaste emocional ali no vídeo que eu até consegui dormir hoje. Olha isso, hoje eu dormi 8 horas. Há muito tempo que eu não durmo 8 horas. Que é o ideal, né, do sono. Eu durmo de 4 a 5 horas por noite. Eu dormi 8. Que loucura. Porque eu acho que eu berrei tanto no vídeo que não dava mais. Não dava mais para o Fernando Diniz. E aí essa questão, né, que eles colocaram tanto o Felipe Melo quanto o Zé Elias do ambiente, é muito engraçado, né? Porque naquele período ali, não tô dizendo que o Zé Elias, eu não lembro. Agora o Felipe Melo deu uma normalizada nisso aí, acontece e tudo mais. Agora o ambiente pesou. Lá atrás isso é super normal. E, cara, não é normal. Não é normal. O que o Diniz fez ali não é normal. Né? Normal é no vestiário, internamente. Ninguém tem conhecimento disso. Né? Agora, do jeito que foi ali, o Diniz vacilou. Não vou dizer que isso foi o principal para o trabalho não evoluir, mas com certeza pesou. Agora é isso, família. É uma questão de um treinador chegar, trazer um ambiente legal, voltar a confiança, trazer confiança para os jogadores, porque o Diniz, como eu disse, não sai. Você não saiu bem do Vasco. Você não saiu deixando nada legal no Vasco. O treinador que chegar vai ter que buscar essa confiança, achar um modelo de jogo que possa trazer essa confiança e as vitórias. É isso, sabe? E aí, já pegando o gancho ali do Pedrosa, antes de falar do Verratti, tá, família? Que o Felipe Melo comentou. Foi o que eu falei no nosso vídeo, o vídeo mais cedo. Cara, deixa o Verratti pra lá. Esquece o Coutinho. Não faça comparações. O Rojas aí, olha isso. Não. Cara, vida que segue. Vida que segue. O que adianta a gente ficar debatendo que o Verratti curtiu? Se o Diniz não tivesse o Verratti... Não, deixa o Verratti lá. Limitadíssimo. Deixa lá. Né? Tanto que os torcedores do Cerro já estão lá pé da vida. Nossa, pra que pegar com um atacante que, né, pode debater lá que a bola não chega, mas ele não participa do jogo. Fica muito limitado. E o Coutinho, que eu amo, vai também, fica lá, tranquilão, esquece isso. Agora a gente tem que debater quem tá aqui. Última vez que eu falo sobre isso, Rojas, né, recuperar o Nuno, potencializar o Rojas, sabe? O jogador que tá querendo, tá mostrando personalidade, mesmo ontem num jogo difícil, não começou bem, mas foi crescendo na partida, tenta um chute ali, foi evoluindo, foi crescendo, e é isso. Esquece Verratti, esquece Coutinho. Mas o Diniz... Não. Né? Vamos focar aqui agora e pensar no novo treinador. E aí, pegando o gancho do Pedrosa, falando ali de alguns nomes, avaliando o modelo de jogo, que não quer somente um treinador reativo, né? Quer um cara que possa valorizar o que o Vasco tem de melhor. E aí ele começa a falar ali alguns nomes, né? O Arthur Jorge, que eu acho que é muito improvável, muito difícil. Né? Tem multa, salário, né? Um nome que eu acho que o Vasco já descartou. Gadiardo, ele fala ali, tô até mostrando pra vocês aí, né? Que o Pedrosa destaca. É um treinador que, assim, família, eu não tenho essa condição hoje de falar muito falar sobre treinadores, né? Mas me parece que os últimos trabalhos do Gadiardo não são trabalhos de destaque, né? Ele teve um período realmente muito bom no River Plate, que o River Plate jogava muito bem mesmo, muito bonito, mas eu acho que não foi bem na Arábia, nesse retorno também não foi tão bem. E tem um time com muito investimento, né? Um time qualificado. Vocês podem me corrigir se eu estiver errado. E em relação ao Rafael Guanais, né? Que foi um outro nome aí, que tem um perfil assim realmente interessante para esse Vasco, que também valoriza a posse de bola, mas é um time mais organizado, né, defensivamente, e trabalha muito a questão da saúde do seu time. Você vê que ele tira a ponta e bota uma outra ponta para correr, para ter dinâmica. Foi assim que ele ganhou 3 vezes do Fernando Diniz, exatamente assim, né? Não fazendo maluquices, né? Tirando alguma coisa de 22 da cabeça, não, fazendo o feijão com arroz bem feito, bem temperado, 3 porradas no Fernando Diniz, mas como o Pedrosa muito bem pontuou, deve ser não, é difícil, até porque o treinador tá próximo de estrear na Libertadores, imagino que seja a primeira competição internacional, então eu acho que ele não vai abrir mão de disputar essa competição e, né, trabalhar esse ano no Mirassol. E um nome que, assim, você nem precisa ser jornalista, né, ter fontes
para imaginar que o Vasco buscaria esse nome, porque foi um nome que o Vasco tentou no início de 2025 e por uma questão salarial, de elenco também, de repente de investimento, Renato não aceitou e depois de um tempo acabou acertando com o Flucê. Então tem algumas informações como essa que eu estou mostrando para vocês da ESPN que o Vasco já está conversando com esse treinador. Pedrosa disse que o Vasco ia definir hoje o nome e aí começar as negociações. Até porque diferente de outros momentos, o Admar está aí, né? Então deve ter um conhecimento do mercado internacional, de repente pensar algum nome português por aí, não sei o que vai acontecer. Mas, família, eu acho que é o nome mais forte. Eu acho que é o nome mais forte e eu tava vendo a repercussão em algumas páginas, bem dividido, muita gente criticando, muita gente falando que, cara, é o nome para melhorar o ambiente, tirar o Vasco dessa crise e começar a pontuar porque ele busca, né, os resultados. Mas a gente, né, recentemente a gente até colocou aqui ex-jogadores falando que tecnicamente, taticamente, o Renato não é um grande treinador. Há algum tempo não consegue fazer ali um grande trabalho. Eu acho que o último trabalho do Renato foi o vice-campeonato com o Luiz Soares, né, no Grêmio, mas era um time também que tomava muitos gols. Mas, família, é aquilo que eu falei. A gente precisa realmente de um treinador que possa olhar para os resultados. O Vasco precisa voltar a vencer, ganhar, sequência de bons resultados, sair dessa situação no campeonato brasileiro, porque eu defendo a qualidade, né, do elenco. Agora, claro, eles têm que provar independente do novo treinador. Porque acredito muito que o novo treinador que chegar no Vasco hoje, ele vai entender o cenário. Ele tem que entender, porque ele não é 22. Então esse time precisa ajustar defensivamente, não pode ceder oportunidades para o adversário saindo na cara ou correndo para trás desesperado. Ontem mesmo, cara, em 2, 3 oportunidades, se o Flucê capricha um pouco mais no contra-ataque, o Vasco sairia ontem eliminado. A verdade é essa. Mas aí não foi mérito deles, é uma dificuldade nossa. É uma fraqueza do nosso treinador. Então o treinador que chegar vai ajustar defensivamente e o principal, na minha modesta opinião, que é o que um treinador quando chega num novo clube ele tem que fazer. Jogar em transição, né? Em alguns momentos dar a bola para o adversário e puxar contra-ataque. Renato sabe ter esse time mais equilibrado, também ter posse de bola. Só que hoje, diferente de outras ocasiões, o Vasco tem essa condição. Hoje o Vasco tem um ponta pelo lado esquerdo, que tem essa força, tem um ponta pelo lado direito, que o nosso treinador fez o que fez com ele, não entendi o que o Diniz estava fazendo com o Marino. Tem o Marino, tem um centroavante de boa mobilidade, então hoje vai ter o Cuiabano, né, mais pra frente, o próprio PH, então a gente tem aí 5, 6 jogadores com uma boa capacidade física para trabalhar dessa forma. E por esse motivo, acredito que o Vasco vai ter sim condições de vencer, coisa que não estava acontecendo com o Fernando Diniz, família vascaína. Fui.